Olá, bom dia. Me chamo Francine Gomes Caxias, turma FLC 20962, Pedagogia, doutora Maria Isabel Ramos Silveira. Estágio curricular obrigatório 1, a disciplina. A minha área de concentração foi Educação Inclusiva. O tema, as dificuldades enfrentadas pelos professores. A justificativa, o tema foi escolhido para reconhecer, através da perspectiva do professor, quais as dificuldades que são enfrentadas no processo de inclusão do aluno em sala de aula na educação infantil. Acredita-se que as dificuldades que os professores podem encontrar no processo de inclusão perpassando pela falta de recurso pedagógico, o desafio de saber qual a deficiência do aluno, as práticas pedagógicas que os professores vão trabalhar com os alunos em sala de aula. Enfim, vários são os desafios enfrentados pelos professores no processo de inclusão do aluno em sala de aula na educação infantil. Objetivos. O objetivo geral do presente trabalho é identificar as dificuldades relatadas pelos professores que trabalham com os alunos na educação infantil, na área de concentração da educação inclusiva, abordando o tema já anteriormente citado, as dificuldades enfrentadas pelos professores. Os objetivos específicos são verificar os desafios encontrados pelos professores para ministrar os mesmos conteúdos para toda a turma e fazer com que todos aprendam. Descrever quais são os principais desafios que os professores enfrentam. Analisar o desempenho de todos os alunos em sala de aula. Compreender a importância da inclusão. Os objetivos são bem claros, né? A respeito mais sobre a inclusão. Claro, todas as crianças em si com o mesmo foco, objetivo, aprendizado, e queremos mais trabalhar a inclusão. A inclusão é o ponto de partida que eu gostaria de falar nesse trabalho. Em sala de aula, eu pude observar algumas situações de segregação, onde aquelas crianças ficavam separadas das outras, as crianças com necessidades especiais tinham uma grande dificuldade de interação, de percepção, então era bem difícil delas praticarem as atividades que as outras crianças também faziam, então ficou uma situação bem complicada e eu vi que eles realmente necessitavam desse amparo e que os objetivos fossem alcançados, né? Porque mediante a falta de estrutura também da escola, os professores também não têm materiais didáticos apropriados para uma educação de qualidade para essas crianças, fica bem mais complicado para eles. A fundamentação teórica, a educação inclusiva é de grande relevância para todos, inclusive nós educadores, mas as dificuldades enfrentadas também é relevante. Consultei várias citações de autores para complementar minha pesquisa. Vita et al., 2010, ao relatar sobre os professores possuem dificuldades no aprendizado da educação com os alunos com deficiência mental e auditiva. Falando sobre essa citação dele, a dificuldade é muito grande com crianças com necessidades especiais, mas principalmente deficiências mentais auditivas, né? Por quê? Porque a auditiva, a criança ela precisa se comunicar por sinais. E normalmente não são todos os professores que conhecem Libras. Como é que a criança vai conseguir se incluir num meio onde ela não consegue fazer o básico, pedir uma água, dizer que está com fome, que quer ir ao banheiro? Entende? Eu acredito que deveria ser uma matéria até ensinada em sala de aula. Acredito que todos os professores deveriam conhecer pelo menos um básico de Libras para mais fácil comunicação, ensinar outras crianças a se comunicarem com os alunos também com deficiência auditiva. Santiana, 2005, o autor ressalta a necessidade de apoio, equipe para orientação, formação continuada dos professores, infraestrutura da escola, materiais pedagógicos adequados, apoio da família e da comunidade. Bom, aqui eu sempre pensei dessa forma, achei essa citação muito importante para o meu raciocínio, da necessidade do apoio de uma equipe para orientar o professor, para ajudar o professor. Eu fui essa pessoa em sala de aula, eu ajudei muito os professores, eu estive em 3 turmas diferentes e todas elas precisaram de um apoio nesse quesito, nas crianças com necessidades especiais, nas crianças autistas, as crianças hiperativas, elas precisavam de uma pessoa para estar acompanhando ela todo o turno
Então eu acho que isso é de extrema importância mesmo, o professor ter um apoio em sala de aula. Ele sozinho ele consegue, mas ele fica muito sobrecarregado. Isso sobrecarrega o professor física e psicologicamente também. Tem que ter uma ajuda, não só pela questão do professor, mas a questão também do aluno, os alunos aprenderem com mais qualidade, para que todos os alunos de igual modo tenham uma atenção, tenham uma supervisão maior, ver aqueles alunos que precisam de uma atenção, que têm alguma dificuldade, ou que estão se sobressaindo aos outros também, fazer um acompanhamento deles, uma avaliação melhor. E também a formação dos professores continuada, porque que nem digamos aqui a medicina vem constante evolução. Os médicos sempre têm que estar aprendendo mais, surgem novas doenças, novos problemas, medicações e tal, sempre tem que estar se atualizando. Assim mesmo é na questão da educação, sempre vai haver uma atualização, não deve de usar métodos antiquados, mas sim se aprimorando para novas metodologias, novos ensinos, entendeu? Para auxiliar, para ajudar numa educação de qualidade. E a infraestrutura da escola, como é que a escola vai receber uma criança cadeirante se não tem escadas de início, se não tem uma rampa? Enfim, isso é o básico, mas eu estou falando de tudo, de materiais pedagógicos, os professores não ter acesso a materiais pedagógicos. Eu acompanhei professores que tinham que trazer de casa, porque a escola não disponibilizava isso para eles. Metodologia. O estágio foi bem desenvolvido, alcançou minhas expectativas. Não digo que tudo correu bem, como falei anteriormente, algumas dificuldades presenciei em sala de aula. Eu vivi muitos pontos negativos, mas foi uma expectativa alcançada pelo fato de, durante a minha estadia em uma instituição, identifiquei as problemáticas que eu sabia que existiam, mas que são encobertas. Realizei muitas atividades produtivas para os educandos. Junto com a professora, pude desenvolver e aplicar minhas ideias relacionadas à educação inclusiva, o tipo de pesquisa usada por mim para todo o projeto de pesquisa e para a prática das atividades foi a pesquisa bibliográfica. A professora foi de extrema importância, ela me ajudou muito durante as minhas atividades. Eu me considero uma pessoa muito criativa. Todas as minhas aulas, atividades, brincadeiras, a brinquedoteca também, tudo eu pesquisei algumas coisas, sim, mas no fundo surgiu as minhas ideias, e eu pude botar em prática o que eu imaginei, o que eu achei que fosse produtivo, o que eu achei que fosse legal, que as crianças pudessem ter um grande desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e sensorial. Elas puderam também desenvolver a questão social também, trabalhar em equipe. Foi uma coisa bem importante e eu amei a prática. Na observação, na escola Maria Moraes de Oliveira, no município, tive a oportunidade de realizar meu primeiro estágio curricular obrigatório. Sou muito agradecida pela oportunidade da experiência, mas não posso encobrir o fato que a instituição foi uma das motivações de me fazer escolher o campo de consideração educação inclusiva. A escola recebeu, como todas as outras, uma regra a ser seguida, onde todas as instituições são obrigadas a aceitar crianças com necessidades especiais, mas não fornecem o básico para uma educação de qualidade. Quanto mais estrutura, materiais pedagógicos, apoio ao professor em sala de aula, profissionais qualificados, dentre outros. Foi o que eu falei anteriormente, sobre o meu roteiro de observação na escola. Eu vi realmente a precariedade da escola, o que eles enfrentam, a dificuldade, mas mesmo assim, por experiência própria, por vivenciar a dificuldade que eles enfrentaram em sala de aula, mas mesmo assim eles puderam superar elas, porque eles conseguem, assim, dar um ensinar. Eu nas duas primeiras turmas que eu fiquei, elas trabalhavam muito só brincadeiras, contação de histórias, isso, mas a outra turma, a terceira turma, a professora foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida. Ela todos os dias, ela tinha assim os momentos de descontração, mas ela aplicava atividades mesmo para o aprendizado, alfabetização, escrever o nome, pintura, números, enfim, foi algo muito, 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 muito bom. Eu botei aqui a Constituição Federal, que determina que a educação é direito de todos, a qual define as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, inclui na educação básica a educação especial.
determina que as escolas do ensino regular devem matricular todos os alunos em suas classes, todos, em suas classes comuns, com os apoios necessários. Tá aí, mas aí que eu digo, os apoios necessários não tem o apoio necessário para receber essas crianças. Estão recebendo as crianças, mas não tendo apoio nenhum que eles dizem que é necessário. E quem é que tem que dar esse suporte, esse apoio? E mais embaixo, qualquer escola pública ou particular que negar matrícula em um aluno com deficiência comete crime. Pois é, né? Eu tive não uma experiência, mas um tio meu, o filho dele é autista, ele tentou matricular em ensino privado, escola particular, e não quiseram aceitar o filho dele. Pelo problema, disseram que não tinham suporte para aceitar ele. Mas eu até entendo. Para que eles vão aceitar uma criança onde eles não vão saber nem tratar essa criança? Ou ele ia estar pagando mensalidades para a criança ficar só lá, é como se ele estivesse colocando uma babá para cuidar do filho dele enquanto eles estão trabalhando. É basicamente isso, porque educação mesmo ele não vai conseguir ter na escola, não vai conseguir acompanhar, porque eles não vão ter métodos para ensinar, para ajudar, estimular essa criança. O roteiro de entrevista, plano de aula, né? Foi o plano de aula. Os planos de aula foram todos pensados em não só apresentar as práticas inclusivas, mas em projetar planos, fazendo com que todos os educandos participem das atividades propostas, atividades de alfabetização, musicalização, jogos, mímicas, pinturas, lúdicos de matemática, contar histórias e inclusão. Neste plano de inclusão, criei uma sequência de atividades lúdicas rápidas para trabalhar outros sentidos específicos e também fazê-los ter empatia, ver o que uma criança com necessidades especiais enfrenta. Como eu falei aí, né, os planos de aula foram esses: a alfabetização, teve a musicalização pela brinquedoteca, alguns jogos, mímicas também, que foi junto com a musicalização que eu apliquei, pinturas também de instrumentos musicais, matemática, teve também a brinquedoteca de matemática, contação de histórias, e a brincadeira lúdico, né, inclusivo, eu ornamentei alguns dominós e cortei EVA e botei na numeração, nas bolinhas, colei para as crianças vendadas sentirem os dominós e saberem qual era a numeração, 3, 4 ou 6, e tinham que acertar. Montei também uma brincadeira com bolas, onde as crianças tinham que estar sentadas, como se fosse cadeirante, não podiam levantar. Quando a bola caía no chão, eu ia lá, outra criança lá pegava e dava na mão da criança que estava sentada, jogando a bola e mostrando para eles a limitação da criança deficiente, que não consegue andar, não consegue se movimentar, correr igual eles, mas que pode sim também brincar igual eles. E muitas outras brincadeiras desse tipo, assim, para educação inclusiva, para eles entenderem, para fazer eles terem empatia, saberem que as crianças têm limitações, mas que elas conseguem brincar se eles verem, entenderem o lado delas e quiserem ajudar também. E foi muito importante, foi muito, muito legal, eu gostei muito. A vivência do estágio, né? O estágio obrigatório foi uma experiência importantíssima para o meu crescimento e amadurecimento profissional. Nele tive inúmeras oportunidades de obter conhecimentos e vivenciar experiências múltiplas. Trabalhar na educação infantil, planejar aulas, trabalhos, atividades em sala de aula, tarefas para serem realizadas em casa. Também foi muito importante isso. Trabalhar com crianças com necessidades especiais, a vivência docente, compartilhando ideias com professores, trabalhando em equipe para a educação de todos, e observações feitas em sala de aula também foi de suma importância. Aqui a observação feita em sala de aula, porque eu sempre digo, na questão profissional e tudo mais, a tua melhor forma de aprender é tu observar. Se tu for uma pessoa observadora, tu aprende muito rápido. As pessoas, quando elas forem para te ensinar, tu já sabe, porque tu tá observando, e foi o que eu fiz. Observei muito o comportamento da professora em sala de aula, observei muito como é que ela faz as tarefas, como é que ela aplica as atividades, como é que ela ensina, tudo. Eu observei muito mesmo, eu aprendi muito na observação. E também em sala de aula, os trabalhos que eu também gostei, que ela de igual modo aplicava as atividades em sala de aula para todos, para as crianças com
com autismo também, ela fazia atividade, pedia para mim ter esse cuidado maior com essa criança, essa atenção maior, eu segurando a mãozinha dela, fazendo a coordenação motora fina dela, desenvolvendo, explicando para ela que era a letra A, letra E, e assim por diante. E vendo que essa criança estava progredindo, eu gostei muito de trabalhar com ela, foi uma experiência maravilhosa e eu gostaria mesmo de ter outras experiências como essa, assim, em sala de aula. Eu conversei com ela, conversei com a diretora sobre a chance de eu continuar indo alguns dias, por questão de ajudar mesmo e para mim ter mais experiência, para acrescentar mais ainda assim na minha vida profissional. E as referências, né? Carvalho, A.F. Coelho, Olivia, professores de educação infantil, mais sobre a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular, educação e pesquisa. Costa, sentimento de professores frente à dificuldade na prática de educação inclusiva de alunos com deficiência no ensino fundamental. Santana, educação inclusiva, concepção de professores e diretores. Viva, percepção de professores de educação infantil sobre a inclusão da criança com deficiência. Revista Brasileira de Educação Especial. Eu não postei ainda, não acredito.